Com o podcast. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast Mais História, episódio número 8, que nós estamos preparamos para vocês com muito carinho, com um convidado muito especial, que vem fazendo um trabalho incrível na cidade, na região e também no mundo, né? O nosso convidado já passou por mais de 40 países, visitou mais de 40 países, já realmente tem uma trajetória muito grande e muitas histórias para contar. Mas nesse episódio nós realmente reservamos uma parcela do trabalho que ele já faz há mais de 25 anos, que é um trabalho que ele vem fazendo de resgate das fazendas históricas aqui de Itaperuna, Noroeste Fluminense, Minas e arredores, com as fazendas históricas. Então, nosso título de hoje é Redesbravando as Fazendas Históricas, uma viagem ao passado. E nosso convidado é o Luiz Figueiredo, professor e viajante profissional há mais de 25 anos. Há um bom tempo. Há algum tempo, né, Luiz? Eu vou deixar as apresentações para você fazer, mas já quero aqui agradecer em nome do Mais História por você ter aceitado o nosso convite e realmente 40 países, eu fico me perguntando o que você já não viu, presenciou e acredito que tenha muita experiência para trocar conosco aqui, como pessoa, como profissional que é. Muito bem. Quem é Luiz Figueiredo? Luiz Figueiredo, itaperunense. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, parabéns aqui por esse canal muito importante de história, não é? Compartilhando tantas histórias aqui de Itaperuna e região. E acompanho desde o início. Que bom, né? Estou lá assistindo, comentando e aprendendo bastante também. E estou aqui hoje para contribuir um pouco e também ter essa troca entre nós. Sou itaperunense, sou professor, sou empresário e, como você disse, um viajante profissional há um tempinho, né? Desde criança sonhava em viajar o mundo. E hoje estou mais focado em redescobrir o Brasil e agora direcionado para as fazendas históricas, né? Conforme você mencionou no início. Luiz, isso é muito interessante e eu começo minha pergunta por aí. Dizem que a gente tem que, às vezes, passar pela experiência de sair das nossas fronteiras para perceber o quanto elas são ricas, importantes. E você teve esse insight quando você saiu a primeira vez? Sim, foi mais ou menos isso. Como disse, desde criança sonhava em visitar outras realidades, outras culturas, experienciar tudo isso. E nos primeiros momentos, primeiros passos e países, foi tudo muito novo. Tudo muito novo, um mundo novo, culturas novas, jeitos diferentes de fazer refeições, por exemplo, cumprimentar um ao outro, interagir um com o outro. E foi muito legal, e tem sido muito legal. Mas depois eu comecei a comparação mesmo. A comparar as raízes brasileiras com essas novas realidades. Que você foi visitar, né? Sim. Qual foi o primeiro país, Luiz? E a motivação de você ter escolhido o roteiro? O roteiro? Eu comecei um planejamento há muito tempo. Eu ganhava um salário mínimo em Itaperuna, trabalhando no comércio. Primeiro com meus pais, né? E fui juntando dinheiro, fiz um consórcio de moto. A moto saiu para mim. Os meus amigos ficaram assustados que eu queria vender a moto para viajar e não utilizar a moto. Não utilizar o bem que você tanto trabalhou para conquistar. Para conquistar. Aí vendi a moto, vendi a geladeira e aí foi 1997. E aí criei um roteiro por 11 países e iniciei por Madrid, na Espanha. 11 países. 11. Você realmente queria conhecer o mundo, porque você já começou em 11 países. 11 países. 1997. Em 97. E começou por? Madrid, na Espanha. Madrid, na Espanha. E acertei, porque Madrid é a cidade que eu sou mais apaixonado hoje. No exterior é Madrid. E você escolheu começar Madrid desde o primeiro planejamento, você escolheu ali? Desde o primeiro e acertei. E tem alguma... Você consegue associar por que você começou por Madrid ou a Espanha? Naquele tempo não havia internet, né? Ah, pois é. E muito mais difícil de planejar uma viagem, né? Eu recorria muito às bancas de jornais em Itaperuna. A famosa ali em frente à Matriz São José do Avaí. E lá eu comprava revistas de viagem. E eu via muito Madrid. Madrid, a Espanha, Andaluzia, Barcelona. E aí fui recortando
montando um caderninho, né? O seu roteiro? O meu roteiro. Manualmente? Manualmente. Pois é, acho que o espírito do viajante acho que já nasce com a gente, né? Porque, olha bem, você aqui no interior fluminense, pensar um roteiro de 11 países, sem ajuda de um profissional então? Sem ajuda profissional, e não tive ajuda profissional, e com quem eu comentava, eles achavam muito estranho. Você ter coragem de... E quanto tempo você ficou para cumprir esse itinerário? 32 dias. 32 dias. 32 então, dias. para 11, você ficou aí uma média de 3, 4 dias em cada país? Em cada país. É. Sozinho? Eu contratei um grupo na Espanha. Aí na Espanha, eu acompanhei o grupo. E todo mundo por esse... Todo mundo no mesmo roteiro. Mas não brasileiros? Não brasileiros. Gente, que coragem, hein? E lá no roteiro eu comecei a aprender o espanhol. Você é professor de inglês? Professor de inglês. Então, aí já é menos uma barreira, né? Mas na época eu não falava inglês. Ah, não falava inglês? Não, na época eu estudava inglês em Itaperuna, eu estava no básico. Olha só. Então, realmente, um itaperunense que foi ganhar o mundo aí no peito e na raça. A comunicação com meus pais foi via orelhão. Em cada país, orelhão de ficha? Não, e lá eles tinham cabine, né? Certo. A cabine não é ficha, é um cartão. Já eram os cartões eletrônicos. Um cartão. E aqui era orelhão. Em Itaperuna, né? Eu ligava meus pais por orelhão. Meu Deus, eles deviam ficar assim, o que esse menino foi arrumar lá, gente? E hoje eu imagino, você com o celular, faz uma chamada, tempo real. FaceTime. Tem que ser, né? Quem diria? Tem que ser. E nessa saída sua, Luiz, internacional, você lembra de algum fato, alguma coisa que você te marcou? Foram muitos. Imagino, que realmente é uma experiência ímpar. Mas tem algo que você fala assim, olha, isso realmente não dá para não contar numa roda de conversa, num bate-papo como esse. Vamos falar de jantar na Europa? Ah, isso é bom, né? Quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Falar de comida. Você e eu, falando de estarmos à mesa e assoar o nariz à mesa, que é muito comum na cultura europeia. Não é coisa de filme para nós não, isso. É comum, natural. Natural. E de fazer barulho ensurdecedor. Comendo. Sim. Meu Deus. Então, para nós é uma ofensa grave. É assustador. Assustador. Até hoje ainda, como eu viajo muito, vou e volto, eu... Já naturalizou. Não faço. Não tenho a mesma prática. Não consigo. Isso já vai quebrando alguns mitos, o que tem ou não tem, né? Que tem, que não tem. Isso me assustou no início. Esse hábito à mesa. À mesa. Assustou. E é bastante recorrente. É recorrente. Olha bem, em todos os países, você percebe isso. Todos que eu passei na Europa, recorrente mesmo. Meu Deus. Então, coisas que viajante vai ter que passar para experimentar, né? Luiz, o seu trabalho, né, que você tem feito, que eu quero aqui fazer justiça, o quanto você tem se dedicado ao estudo, a buscar as raízes realmente das fazendas, que são os primeiros núcleos que vão formar aqui a região. Você está visitando, você está fazendo um trabalho de filmagem excepcional. Aposto que não é algo barato de ser feito, né? Trabalhoso, e você é cuidadoso nas informações, você está sempre buscando. Recorro muito a você, que me ajuda sempre. Sempre à disposição. Sou muito grato. Sempre à disposição, porque quem está assistindo, eu acho que começa a entender a dimensão da riqueza que a gente tem na mão, né? Temos. O Brasil é rico em vários aspectos. E o que te despertou para esse trabalho com as fazendas históricas? O que te moveu a empreender tanta energia, tanto recurso, e está te movendo, né? Cada dia mais você vem revelando para o grande público esse patrimônio material e imaterial que a gente tem tão rico na região. Vou voltar lá atrás, quando eu estudava no Colégio 10 de Maio, o professor Heitor, de História, nos levou ao museu no Rio de Janeiro, na Quinta Boa Vista. Que coisa linda, né? Aqui que pegou fogo. Aquela ida ao museu também me enriqueceu muito, muito. Eu tive muito mais interesse em conhecer mais histórias em geral mesmo. E aí, a partir dali, eu morei em alguns países, né? Eu estudei em Londres durante 3 anos. Estudei em 2 colégios diferentes em Londres. Aí de Londres eu voltei para o Brasil e em 2019 eu voltei para Portugal, mudei para Portugal.
E fiquei lá um bom tempo durante a pandemia, aí vou e volto nessa realidade, né? Visitando muitos lugares em Portugal que me lembrava muito o Brasil, claro, as evidências são claras, são muito claras. E eu falei assim, gente, o Brasil tem tanta fazenda bonita que lá eu visitava as quintas. Em Portugal as quintas, como é chamado lá esses lugares mais históricos e rurais, né? E rurais. Eu falei, mas o Brasil, lá perto da Peruna, eu conheço tantos lugares que são muito bonitos e tem que ser mostrado. E eu pesquisava no YouTube e eu via que não havia nada. Produzido, uma coisinha ou outra. Isto. E muito cercado de informações que não são fatos históricos, né? Muita lenda ou muita história oral complicada de lidar. Sim. E aí que me despertou. Aí eu comecei a pesquisar, informação aqui, informação ali, quem de importante passou nessa fazenda, qual a importância da fazenda para a região, como seria hoje o Brasil e região com elas, como era lá atrás, ou muito mais pujantes, vamos dizer assim, né? Então, isso que começou a despertar em mim. Então, essa visita pelas fazendas históricas é um subnicho do meu trabalho, que é viagem. Certo. E aí o subnicho, fazendas históricas. Luiz, você sonha em ter a oportunidade de poder oferecer esse trabalho que você faz de guia de turismo, de viajante profissional que é aqui na região, com um circuito envolvendo essas fazendas? Sim. Sonho em trazer os europeus para cá. Olha, eu estou pensando aqui internamente, você já está realmente pensando lá... Ambos, né? Ambos. O nacional e trazê-los, os europeus para cá. E, claro, eu vou ter que contar com você também. Conte conosco. Conte conosco. Queremos criar esse circuito, sim, de visitação, etc. Há um caminho longo a percorrer, a fazer, a conhecer. Muitas conversas, né? Conforme conversamos há pouco, também com os proprietários hoje em dia. Trazer à luz para eles a necessidade desse bem histórico. Dividir conosco esse prazer todo, né? Dividir conosco. E para além do prazer de estar nesses lugares, Luiz, acho importante a gente registrar que até para as próprias fazendas é interessante do ponto de vista de custeá-las, né? Porque são imóveis que, comparados a hoje, tem uma despesa extraordinária, mesmo fechado. Mesmo fechado. Então, é uma maneira também dessas fazendas gerarem emprego, criarem uma dinâmica que vai mexer até com a economia. Sim, monetizar da região hoteleira, enfim, toda a rede que o turismo também envolve. Muitos ganham, né? Com isso. Muitos ganham. A história principalmente, porque todo mundo vai querer saber mais. E aí, acho que são muitas frentes que dá para abrir realmente com esse debate que você está trazendo, com esse trabalho tão bom, tão rico. Luiz, e aqui, seguindo com a nossa pauta, qual que você trabalhou primeiro ou qual que você publicou lá no canal primeiro e como surgiu essa oportunidade de você falar, é agora? Assim que eu voltei de Portugal, eu estava pensando na Fazenda São Domingos, por ser Itaperuna, e sempre passamos muito por ali. Né? E desde criança eu sonhava, gente, que fazenda linda, e nunca consegui visitá-la, até então, né? E aí comecei a perguntar a uma pessoa, outra, quem era o proprietário, até chegar para ele, me receberam prontamente, com portas abertas, sou muito grato a todos eles. E lá sim eu falei, é isso que eu quero. Você confirmou ali estando na fazenda? Estando na fazenda. Eu não sabia como seria o trabalho, como iniciaria, porque não é minha área. Nós que trabalhamos, né, como professores, muitas das vezes a gente, na teoria, nós temos aquilo muito bem elaborado, mas estar em campo modifica a gente. Modifica. E acho que é isso que conecta você com a parte do viajante, né? Também, por mais que você planeje, nada supera o cheiro, né? o gosto, a temperatura e tudo mais. E para nós, aí acho que são coisas que nos unem enquanto pessoas. E o gosto pela história. Eu te confesso que também, agora você falando, o primeiro museu que eu visitei foi a Quinta da Boa Vista. Fui lá. Eu tinha 7 anos de idade. Fui lá. Aquele meteoro, que bom que ele sobreviveu, e aquele dinossauro que tinha na entrada, eu nunca mais esqueci daquilo. Não, nem eu.
Né? O zoológico me impressionou muito, porque eu morava na zona rural, e a minha primeira viagem que eu tenho lembrança é essa. E impactado com aquilo que eu só via na TV. E aquela coisa maravilhosa que é o Palácio de São Cristóvão, Sim. né? E eu fiquei muito... E a fachada? A fachada, aquilo tudo para mim era coisa de filme. E eu lembro perfeitamente da pessoa que nos guiou, que era um amigo da minha família, padrinho da minha irmã mais nova, que morava no Rio e nasceu em Portugal. A família migrou para o Brasil e ele adorava receber e viajar, né, como ele sempre fazia. E aí ele veio conhecer a região, ficou um amigo nosso, e aí ele nos levou para conhecer a Quinta da Boa Vista e o Rio como um todo, né, os pontos turísticos. E aquilo me impressionou sobremaneira, porque um dinossauro, eu só conhecia de brinquedo, né? E ia falar, é uma ossada de dinossauro. O meteoro, coisas que a gente via na TV e aquilo ali de perto. E eu lembro dele falar, aqui morava o imperador do Brasil. Aí eu ficava imaginando aquilo, né? A criança fantasiando como deveria ser morar naquele palácio. E aí que eu tive, aquilo me deu aqui morava o rei do Brasil. E agora é esse museu aí, mas muita coisa aqui era dele. Eu lembro disso. Olha o poder, né, que tem a educação museal. Sim, eu vejo, para mim, e o que você está dizendo aí, é muito importante a escola associar sempre aos museus. E eu sinto muita falta em Itaperuna de museus. Eu sempre falo isso com você. Verdade. Eu sinto muita falta em Itaperuna de museus. Pois é. É muito importante. E nesse espaço que a gente está construindo aqui no podcast, Luiz, a gente vem recebendo tantas pessoas que comungam, como você tem visto aqui no canal, desse mesmo desejo. E estamos tentando fazer com esse museu ou uma proposta de casa de memória, ou centro histórico, realmente abrace essa Itaperuna que está ficando só nos livros ou na memória de poucas pessoas que se interessam. E promover isso é difícil, com o próprio trabalho que você está fazendo, né? Porque é um desafio, mas nós não desistimos, pelo contrário, estamos mais animados ainda, porque pessoas como você, pessoas como o André Codesca que esteve, a professora Thaís, o Sávio, todo mundo vem, vamos correr atrás para isso. Hoje, para você ter uma ideia, eu estava conversando com alunos na sala de aula e nós falando sobre os times de futebol, que nós vamos fazer aqui um episódio especificamente sobre eles em breve. Interessante. E a gente conversando e eu falando que tinha 3 times grandes e ativos, enfim. Aí um aluno falou, meu avô jogava, tio. Aí eu falei assim, como assim? Quem era o seu avô? Aí ele falou, e minha mãe guarda com muito carinho o uniforme. Eu falei assim, por favor, esse uniforme, nós precisamos de dar um destino digno a ele, não que não esteja, mas porque não tem, só tem fotografia, um ou outro que guardou. Então, tenho certeza que se a gente começar um trabalho nesse sentido, vai aparecer pérolas. Nesse oceano de história que Itaperuna tem. E vai ser incrível, não vai? Eu acho. Eu acho que vai mover. Vai ser incrível. Vai mover esses interesses. E aí vai reunir a fazenda, o circuito, o comércio, tudo. Fomenta. Então, é importantíssimo. Luiz, você criou um canal para as pessoas acessarem, conhecer o seu trabalho e fala para nós qual é o endereço, o que você posta lá. Também esse trabalho, né? As pessoas que estão do lado de lá devem falar assim, deve ser fácil fazer isso, né? Você senta, conversa, bate um papo, toma água e dá tudo certo. O que vem antes e depois de nós estarmos aqui, né? Depois apaga a luz e vai embora. O que vem antes e depois, quantos profissionais estão envolvidos, quanto detalhe e investimento tem que ter no sentido de fazer com que a coisa tenha sentido. Hoje, Facebook, o Instagram e o YouTube é Luiz Figueiredo Viagens. Luiz com Z. Luiz com Z. Figueiredo Viagens. E ali... Os 3 canais
todos envolvidos com o nicho viagem. E aí tem subnichos, né? Eu criei primeiramente mostrando a Europa, Estados Unidos, depois comecei mostrando alguns lugares maravilhosos do Brasil, que ainda virão, muito mais ainda, a região próxima a nós aqui, e aí entrou fazendas. E também está entrando agora também viajar com o seu pet. Olha, porque Muitas pessoas têm eu dúvida. nem imagino, eu tenho, né? Como Pet, viajar com o meu pet. E é um desafio quando eu vou falar em viajar. Nunca fiz uma viagem internacional, mas já fico pensando, falo, como é que eu vou arrumar? Né? Então você também já está fazendo esse trabalho lá? Sim, também. Orientando, dando dicas. O canal é para direcionar as pessoas o desejo de viajar, que todos nós precisamos viajar. Que seja uma viagem curta, longa, não importa. 2 dias, 3 dias, um mês, não importa. O importa é viajar. Certo. Né? E que você esteja 100% naquele lugar. Respeite aquele lugar, respeite a cultura local, e eu te garanto que você não voltará ao mesmo. Eu até hoje, idas e vindas até no mesmo lugar, não volto mesmo. Então o canal é primeiro para mexer com esse desejo lá dentro de viajar. Aquele desejo que, impossível, eu não tenho dinheiro, que eu mais ouço. Eu não tenho dinheiro. Mas você pode acumular milhas. Mas você lá em 1997 também teve que abrir mão. Eu ganhava um salário mínimo. Olha bem, e conheceu 11 países. Sim, eu mesmo paguei. Então é uma questão de planejamento. Planejamento. A vida é isso. É planejar-se. Né? Para tudo, né? Para tudo. Viajar também. Então, por exemplo, eu quero conhecer os Estados Unidos. Tenho pouco dinheiro. Então eu vou ir na alta temporada ou na baixa temporada? Então tem que ser onde é mais barato. Né? E vai se planejando. Milhas ajuda muito. Porque hoje em dia as passagens aéreas estão com preços absurdos. E isso se deve também por conta da pandemia, né? Você falou... A pandemia, sim, alencou muita coisa. Aí veio crise, sim. E, Luiz, a pandemia eu acho que mexeu com todo mundo e todas as profissões. O seu setor, então, eu imagino que deve ter... Acho que um dos que mais sofreu. Sim. Mas você falou que você estava em Portugal durante a pandemia? Sim, em 2019 eu estava em Portugal. E visitando as quintas, você acha que também tem ligação direta desse momento de saudosista de você falar assim, estou em Portugal, vou fazer o que posso dentro das condições sanitárias do momento, e você acha que tem alguma ligação, esse momento emocional com esse trabalho das fazendas históricas que você está fazendo? Sim, tem ligação, sim. Eu sou luso brasileiro, né? Eu também tenho a cidadania portuguesa. E Portugal é uma paixão bem antiga. Eu me sinto em casa em Portugal, em casa mesmo. E essa ligação tem, sim, devido a esse momento específico, né? Para todo mundo. Eu aproveitei a pandemia, só que para nós, ninguém pode saber. Lisboa lançou a promoção de €1 nos trens. €1? €1. Eu viajei várias cidades durante a pandemia, mas dentro do perímetro que eu poderia deslocar. Gastando €1. Gastando €1. Para ir voltar com €1. E sem tumulto, né? Porque as pessoas não estavam transitando. Sim, fiz várias imagens dos metrôs vazios. O metrô de Lisboa tem muita arte. Então você fez do momento trágico algo que você foi buscar um proveito para construir todo esse repertório, né? E aprofundar naquilo que você gosta em um país que tem tanto a ver conosco como Portugal, né? Sim. Respeitei todo o limite devido. Das regras sanitárias, não né? ultrapassei nada, mas aproveitei bastante o €1. Nossa. É passagem real, gente, tá? Lá, 6 e um pouquinho, mas olha como dá para aproveitar isso na Europa. E, Luiz, a questão da distância também muda quando você está num país como Portugal e você volta para casa ou Brasil e você fala assim, meu Deus, é muita diferença. Hoje eu não sinto tanto, porque nos últimos anos eu tenho feito 4, 5 vezes ida e de volta. Então, não está tanto. Mas quando uma vez ou outra eu paro e penso, é diferente. Porque, você imagina, né? Portugal o quê? Um pouco maior do que o estado do Rio de Janeiro? Um pouco maior que o estado do Rio de Janeiro. Olha bem, e nós experimentamos isso, e eu brinco, né? Eu falo, gente, acho que uma viagem internacional é menos tempo do que
Itaperuna, Rio, porque dá toda aquela volta, né? O ônibus de carreira. O voo Rio-Lisboa, 9 horas e 5 minutos. Olha, quase que a viagem do 1001 daqui lá. Daqui o Rio de Janeiro, né? A nossa capital estadual. Então... Lisboa é a capital da Europa mais próxima do Rio. Lisboa. E muita gente pensa, né? Sai do Rio, voa o Atlântico todo e vai lá. Mas, na verdade, o avião sobe para o Rio Grande do Norte, né? Voa muito em território brasileiro. E depois atravessa o oceano entrando na África. Eu fiz muito trajeto antes da pandemia, que havia muita promoção em Marrocos, em Casablanca. Você fazia escala em Casablanca? Para chegar em Portugal. Um voo R$ 750, o trecho, né? Ah, porque não é direto. Então você era R$ 750 ida e R$ 750 volta. E hoje, quanto custa Rio-Lisboa? Hoje, ida e volta, R$ 4.500, R$ 5.000. Meu Deus, é muita diferença. Tão absurdo. É muita diferença. Então, esses detalhes você dá lá no canal também, Sim. essas dicas de Dou como... essas dicas, as dicas de acumular milhas. Então, a gente pode acumular milhas com um monte de coisa, até comprando água. Você acumula pontos que vira milhas e milhas que vira... Gasto que você já teria, mas você canaliza isso para usar em outro... Não vai gastar mais nada que você já gasta. Para ajudar a economizar. Então, gente, a dica, aproveita, porque dá para fazer. Tem lá uma playlist, dicas de viagem no canal. O básico. O básico do básico. Para começar por ali. Para começar. Muito bem. E depois que você fez, né, voltando aqui ao trabalho das fazendas, depois que você fez a São Domingos, você fez a Bela Vista. A Bela Vista. Linda. Né? A Bela Vista é outra coisa, outro ponto que nos une, né? Você foi lá, viu a dimensão que ela tem. Era maior no sentido espacial do que a fazenda tem hoje, de propriedade, né? E a minha família, realmente, eu sou descendente de italianos, espanhóis e portugueses. Mas a parte de pai toda é italiana. E vieram, realmente, nesse grande número de imigrantes que vieram para Varriçai para trabalhar na Bela Vista. Ela foi fundada, né, na última década do século XIX e foi exatamente o ano que os meus antepassados vieram. Porque estavam saindo de uma Itália naquele tumulto de reunificação, divisão do território, desconforto religioso, enfim, vieram. Em 1898 chegaram no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santos, e tinham os agenciadores de imigrantes na alfândega. E aí foram lá na pensão dos italianos procurar trabalho. E o agenciador falou, olha, aqui no momento não tem no Oeste Paulista, vai para o Rio. Está tendo uma demanda lá no Norte Fluminense. E fazendas que estão precisando de mão de obra. E era um momento que aqui começava a realmente demandar uma mão de obra específica para a lavoura. E vieram. Tomaram o trem no Rio de Janeiro e vieram para Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua? Acho que foi Santo Antônio de Pádua. E aí, de lá, tomaram conhecimento. Aí tinha um agenciador na região que falava, olha, está contratando na Boa Vista. Então foram. E na época acho que no total são 39 famílias que vieram. E aí Varriçai quase tudo. Né? Meu abraço, meu beijo aí para os varriçaenses que nos acompanham. Terra maravilhosa. Mas, né? E vieram nessa leva. E um foi puxando o outro. Não, pode vir, né? Porque tem mão de obra, tem morada, com a dificuldade da língua. Não falavam absolutamente nada em português, mas foram trabalhar na Bela Vista. Né? Então, ali, hoje nós temos pesquisa, né? Nós temos a professora Rosane Bartolazzi, que eu deixo aqui a dica para ler a dissertação dela. O mestrado dela, ela estudou. A Rosane é daqui de Bom Jesus, também descendente de italiano. E ela hoje é professora na FATEC de Niterói. E ela fez um estudo sobre essa migração italiana aqui, incrível, para o Noroeste Fluminense. E a minha família está lá no meio, né? Os Pellegrini, os Pirozzi vieram todos nessa leva. E ela usou muita documentação dos Pellegrines, porque meu tataravô, o vovô Demétrio, ele conduziu essa caravana, porque ele era síndaco no povoado que nossos antepassados viviam, prefeito. Sim. E ele teve aí
esse rompante de vamos fazer América. Olha a importância dessa região no século XIX. Século XIX. E vem parar aqui em Itaperuna, lá... O século XIX me encanta muito. Pois é, né? As fazendas que eu busco hoje, século XIX. Maioria, certamente, século XIX. Né? Alguns aí já no finzinho do XIX, mas o ciclo do café. O ciclo do café. E lá não trabalhavam absolutamente com café, né? Eram agricultores, trabalhavam com pecuária, mas de pequeno porte, né? O tamanho da Itália. E eles são do Lácio, né? Perto de Roma. E então vieram porque trabalhavam com uva, trabalhavam com vinho, trabalhavam com o que tinha lá na região. E adaptaram ao café. E ali foram trabalhando. E como não falavam o idioma, eram muito religiosos, né? Versailles ainda é uma cidade muito católica, muito religiosa, e isso vem com eles. Eles foram juntando dinheiro. Ganhavam, né, o dinheiro por produção, eram colonos, Sim. né? E aí dividia os custos, enfim, ali tinha a venda, tinha... Sim, eu vi lá. Você viu lá tudo divididinho, arroz, feijão, oficina, farinha, canga. charque, né, que é a carne seca, tudo feito lá. Então eles foram juntando dinheiro. Escola. E aí começaram a se adaptar e veio com o tempo, como que eu descobri isso, né? Lendo as escrituras das primeiras propriedades que eles compraram. Porque em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York e o preço do café despencou, e os fazendeiros que tinham contratos com tantos não conseguiram honrar as dívidas. E aí eles passaram, quem tinha dinheiro guardado? Os italianos. E aí começaram a comprar as propriedades, né, pequenas propriedades dessas grandes fazendas que outrora, agora você está resgatando. Por isso que esse redesbravar é importante. Lindo, né? Então, para quem não conhece a Bela Vista, como você conhecia? Não conhecia. E o que te impactou, assim, também, que você falou assim, meu Deus? O que me impactou primeiro foi ela estar em volta de uma mata linda, né? A região ali é muito bonita. Muito bonita. As imagens aéreas, a gente vê a proporção da fazenda, que embaixo você não consegue ter a proporção devida, mas as aéreas sim. O que me impactou muito foi a questão de aquela fazenda ali, primeira. A sede deles, mais antiga, né? A sede mais antiga. Inclusive, eu queria saber que existem 2 galos lá em cima. E a minha dúvida é se são galos de Barcelo. Olha, eu não sei te dizer ao certo, mas creio que sim. Eu não consegui essa informação. Porque os França, que eram os donos, e continuam, né, na mão da família, eles eram pessoas muito instruídas. E o dono, o patriarca mesmo, o fundador, um filho ele teve gêmeos, mas antes ele tinha adotado um sobrinho, que passou a ser, então, o herdeiro. E ele tinha uma patente alta no Exército Brasileiro, e eram pessoas viajadas, cultas, e o livro, né, que nós conversamos, A Última Colheita, e também fica aí a dica para quem tiver curiosidade sobre a fazenda. Aqui na região a gente tem que resgatar isso, porque muita gente passa em frente, sobe, desce para Varriçai. Para quem, gente, está nos assistindo e nos ouvindo, é uma fazenda que fica no meio da serra, quase que chegando em Varriçai, do lado esquerdo de quem está subindo ou do lado direito, numa curva bem fechada, e você nota que é a fazenda pela cor amarela e azul. E você sabe por que o amarelo e azul? Por favor, professor. O amarelo ali é aquele amarelo Mariana, o ocre. É o ocre. É o ocre, porque dá para fazer com argila, que tem na região. Tanto nós ainda pegamos um pouquinho, né, de Minas Gerais, dá para fazer. E o azul coloria com anil. A cal, né, e coloria com anil para fazer o acabamento. Não é branca, é amarela. Sempre foi amarela e azul. E fica aquelas cores destacadas nessa mata que você está descrevendo muito bem. Muito lindo. A escola destaca muito também. Olhando a mata ao fundo, as cores da escola, o tamanho dela, em frente tinha uma capela. Isso. É muito bonito. E isso a família preservou muito bem, né, guardou muito bem essa história,
E na última colheita a gente vê os detalhes, as fotos. E a importância dessa fazenda também para o desenvolvimento ali, desse entroncamento que é Varriçai. Essa cidade tão querida por nós que nascemos, por nós que frequentamos, por conta dessa mistura. Porque ali Clima gostoso. Ali sim a mistura foi muito intensa. Era os negros que tinham descido das minas para trabalhar Também. no café ali. Os próprios brasileiros, né, que já ali habitavam. Os nativos, porque ainda tinha nativo, os puris. E toda essa descendência se misturou ali. E misturou mesmo, porque os casamentos começaram a acontecer, as famílias começaram a se juntar e a brasilidade brotou ali, de fato. Né? Desse fim de século XIX, início do XX, vamos embora. Um grande exemplo de Brasil hoje. É bem Brasil, mas uma italianada, né? A gente brinca. Todo mundo é parente de todo mundo. Por conta dessa mistura. E tem muito a ver, sim, com os italianos, mas ali já estavam os portugueses, já tinha libaneses, já tinha sírios ali na região. Português tem que ter para o galo. Com certeza. Eu pensei, esse é o galo de Barcelos. Com certeza tem total. E os França são portugueses. São portugueses. São portugueses. Então, provavelmente deve ser. Deve ser sim. E então a sede te chamou atenção? A sede chamou muita atenção e a capela. A capela. Em frente à escola. Uhum. Ambas dão assim, um equilíbrio muito grande com a natureza e as cores de ambas, né? Pois é, e de novo, a religiosidade, um fator muito importante para unir essas pessoas, porque eram ali que todos se misturavam. O momento da missa. Da missa. Então, negro, italiano, imigrante, indígena, todo mundo buscando a língua portuguesa. O comum era a língua portuguesa. E os italianos, como não falavam português, e aí uma das explicações, né, não é somente isso, claro que não, mas quando houve aquele cisma da igreja, Varriçai permaneceu com o rito antigo. Sim. Porque é latim. Sim. Entre falar português e latim, o que é mais fácil para o italiano? Latim. O latim. Então, mantiveram essa tradição, mantém, né, às vezes, uma ou outra que rico, né? Missa. Por conta disso. Então, entre falar português e falar latim, vamos manter no latim. Sim. Então... Sim, o mais próximo para eles. Então, tem toda essa influência também nessa culturalidade, mas muito católicos. Né? Muito católicos e mantém isso. Mas, Luiz, seguindo aqui, qual foi a sua... nessas 11 países que você falou assim, esse aqui eu moraria. Espanha, Madrid. Espanha. Então, realmente, você tem uma morei. Ligação umbilical. Moraria tranquilamente lá. E ainda não morei. Pois é. E realmente deve ser paradisíaco. Morei na Inglaterra, morei em Portugal, mas lá ainda não. Mas eu vou muito a Madrid. Vou muito a Madrid. Que é uma cidade tão antiga, tão bela, Quando né? você for, e você for aos museus, você vai entender o que eu estou dizendo. É impactante, né? E essa ligação também conosco, né? Porque muito América... Muito América. Muita América com influência laica, né? Sim, América espanhola, América portuguesa, sim. É muito interessante. Sim. E dos lugares que você visitou, dentro desse impacto, e aí trazendo aqui para a nossa pauta que a gente sempre vai trabalhar, qual que você diria que tem um zelo maior, se é que dá para fazer essa comparação se tratando de Europa, com cultura e história? Cultura e história. Vou falar Europa. Como um todo, né? Como um todo. Mas algum país você fala, isso aqui é um pouco fora da curva, no sentido de zelar a França? A França. Falando mais uma vez de museus, né? Os museus, os palácios, os castelos. Muito bem conservados. Muito. Os castelos portugueses também são muito bem conservados. São. Os palácios são muito bem conservados. Na Inglaterra também são muito bem conservados. Mas a França é muito bonita, né? Pois é, e passou por tudo que passou, né? Uma revolução tão intensa, volta para uma monarquia, depois vai para a república, mas eles sabem separar, né, o que é um patrimônio. Mantém-se, permanece. Não se apaga o passado. Né? O Palácio de Versalhes. E você chega e fica em choque lá algumas horas na frente daquele palácio.
vocês ligarem lá as águas do jardim, você fica assim... Porque dizem que não ligam sempre, não. né? Meu Deus, a sala de espelhos. Uhum. Você fala, Isso existe. Foi feito para impressionar e impressiona até hoje. Impressiona. Pois é, e especificamente Versalhes, nós que trabalhamos com história, quando a gente vai trabalhar a Revolução Francesa, que a gente pensa o movimento, o que a gente, né, consegue realizar um pouco nos filmes ou nas coisas, de pensar, a gente entrar nesse palácio, muito revoltados com os governantes, com toda a razão do mundo, mas o palácio está aqui. Permanece. Souberam manter para falar assim, isso não pode sumir do nosso passado. E isso eu sinto, quando você perguntou lá atrás, ir e vir Brasil e outros países, é o que eu mais sinto falta no Brasil. É a nossa pertença. O apagamento do que aconteceu, né? Pois é, Luiz. Isso é uma missão nossa, né? Você, professor, e o professor, isso dói. Viajar dói. Isso dói. Dói. É dor. É dor porque nós sabemos o tamanho do Brasil. E eu recorto ainda para nossa cidade. Eu falo que nossa cidade está se tornando a cidade do blindex. Acho que nós vamos virar a capital internacional do blindex, porque tudo que é histórico, que tem realmente um formato de décadas passadas, virou sinônimo de que antigo é cafona, é feio, é demodê. Então, bota abaixo e bota um blindex. Mas, gente, calma. Não dá para botar blindex em certas coisas. Não. Né? Vamos devagar. Dá para aliar uma coisa à outra. E aí, Luiz, eu fico ali, como nós transitamos tanto aqui no centro da cidade, né? Eu fico olhando ali a Avenida Cardoso Moreira, restam pouquíssimos imóveis ainda com as características de quando foram construídos no início do século. Mas muito poucos. Um ali próximo à antiga sede da prefeitura? Isso. Hotel dos Viajantes. Isso. Pouca modificação ali na fachada e subindo... Até a Itagráfica já foi bastante alterada e tinha a casa do senhor Renault, ali do lado do 10 de maio. Aquilo ali 10 de maio. Mexeu um pouco comigo, tá? Porque eu tomei um susto. Eu também fiquei impactado porque eu não sabia. Eu tomei um susto quando eu passei vi. em frente, estava dirigindo, eu quase que bati o carro. Pois é. Eu falei, não pode ser. Não, porque a gente está acostumado com aquela Sim. árvore com os poemas que ele colocava. Sim. Lembro perfeitamente dele sentadinho, com a calça branca, de perninha cruzada, ou escrevendo ou lendo. É a imagem que eu tenho dele e a pessoa que o auxiliava do lado dele. Ao lado dele. Né, ele tomando o solzinho dele no jardim de manhã. Isso ficou na minha memória, mas a juventude não vai ter isso, né? Como não vai ter outras coisas que a gente viu. Não. Outra coisa que me impactou ontem, eu não tinha notado. A árvore principal da praça... ali, a Praça Nilo Peçanha, não está lá. Cortaram aquela árvore enorme. Não vi, cortaram. Eu falei, gente, está faltando alguma coisa aqui? O que é? É a árvore. Eu não sei se ela estava em más condições, eu não sei por quê do corte da árvore, mas eu senti falta dela ali, porque ela é da praça original. Isso é né? E ela dava aquela sombra que o pessoal... Aí tinha aquele caldo de cana ali. Sim. Você reparou que tem uns pés de café plantados? Plantados, sim. Aquilo ali era um jardim de pés de café. Não, isso eu não sabia. Em modelo francês. As fotos são lindíssimas. Olha só. E como o café é uma planta linda, porque aquelas folhagens muito grossas, verdes, lindas o ano todo, imagina na floração, tudo branquinho, aquele perfume e o fruto. Então, você tem beleza naquela planta e é o símbolo da cidade. Também. Então, foi intencional. Depois repaginaram, mas ainda alguns pés estão ali. É do original. E deixa eles quietinhos lá. Sim, sobre a árvore eu não sabia. Aí ela não está lá mais. Né? Eu também não tive tempo. Eu vi ontem que ela não está lá mais. Eu falei, gente, mas faz muita falta pro aspecto, a presença que ela tinha ali. Sim. Há uma árvore também que eu fiquei chocado quando eu vi indo para Campos, à direita uma árvore enorme. Sim. Quando eu vi ela estava incendiada. Isso. E depois ela vai morrer. Vai morrer. E morreu, de fato. Pois é. Linda. Porque agora outra que é importante, e aí a gente está falando de minúcias aqui da nossa Itaperuna, uma árvore muito importante que foi preservada, ainda bem,
é ali em frente o Espaço Gourmet. Você já Sim, notou aquela sim, árvore? Sim. Você viu que tem ali embaixo? Sim. Era Juscelino inaugurando Sim. o trecho de asfalto de que foi para Porciúncula, Veja a Natividade. importância histórica em nossa cidade. E se as pessoas não tiverem a sensibilidade, vão cortar porque atrapalha a fachada do prédio. Mas se tem consciência, olha como ela harmonizou ali, que deu beleza àquele imóvel. Deu. Então dá para conciliar. O antigo, o novo. Sempre. Não dá, tem blindex? Tem. Mas a árvore está no lugar. Então não precisa tirá-la dali. A beleza, ela iluminada. E aí, agora a gente nota ela. Ela estava ali, solitária, num terreno baldio. Então, ela ganhou o espaço dela. Mas, Luiz, continuando aqui nosso papo, quanto que você julga importante conhecer previamente a história dos lugares antes de você visitá-lo? Importantíssimo. O estudo, né? O entendimento. Qual a importância que você dá a isso? É importante, não é? É importantíssimo. Aquilo que eu falei no início, primeiro você tem que respeitar a cultura local. Você tem que estudar a cultura. Eu não posso chegar e dar 3 beijos numa pessoa. Em qualquer lugar do mundo, Em qualquer né? lugar do mundo. Eu não posso chegar e... eu quero uma informação. Não. Bom dia, com licença. Você poderia, por favor, me ajudar? Né? Então, depende de onde você esteja. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A questão de sinais com as mãos. Dependendo de onde você esteja. Também pode ofender, pode realmente significar outra coisa lá. E causar um grande problema. Você passou por alguma situação? Não, mas você possa compartilhar? Um amigo meu, sim. Só não posso fazer o gesto, mas um amigo meu, sim. E é constrangedor, né? É constrangedor, ele não sabia falar o inglês, isso foi em Londres. Nossa. Aí eu entrei para tentar explicar a situação. Que não foi intencional. Não foi intencional, ele ainda não conhece a cultura, que por ele eu me desculpava, mas mesmo assim é complicado. Teve que se explicar, né? É o mesmo caso de você cortar fila na Europa. Não corte fila. Então, acho que eu herdei isso dos meus antepassados europeus, porque eu não admito. É uma coisa que me ofende gravemente. Não corte fila. Me tirar do estado de graça é alguém cortar fila. E quem é meu aluno sabe que eu tenho isso, para mim, é uma regra que eu faço questão, né, de falar, olha, não faça, não deixe eu ver fazer, porque eu vou repreender. Porque eu não admito que faça comigo, porque vai fazer, né? Tem que parar com isso. Sim. Então, é estudar o local antes. Eu estudo bastante o lugar antes. Procuro autores famosos do local para eu conhecer um pouco da realidade. Estudar o clima. Há muita gente que viaja e não estuda o clima. Para fazer a mala, né? Para ver o que vai usar. O que vai e o que não vai. Leva muito casaco, chega lá não há frio. Não tem nada de frio. E aí você levou muito casaco. E o que se gastou em CO2 no avião com o peso da sua mala? Que viajar profissionalmente é isso. Ter consciência também que é um ter meio consciência ambiente, das suas pegadas. O impacto que você está causando. O viajante deixa pegadas. Eu, de 2019 para cá, passei a viajar só com mochila de mão, bagagem de mão, o máximo possível. A não ser quando o circuito é muito longo, eu tenho que levar outra mala. Então, eu passei a fazer isso. E também, quando você compra passagem aérea, você consegue ver qual aeronave que polui menos. Ah, já tem esse dispositivo também? Tem. Se você coloca lá no Google Flights, Google Voos, né? Você consegue visualizar ali qual que tem uma economia maior, né? Então, você também pode contribuir com isso. Então, eu vou viajar para um lugar levando 3 malas, eu não vou usar nenhuma. Para que isso? E o brasileiro é muito desorganizado com isso mesmo, né? A gente vai ali, enche uma mala e não usa nem a metade. Outra coisa que eu mudei muito é que eu não faço mais compras. É raro eu fazer compras agora. Porque antes, lá atrás, eu comprava muito. O Duty Free é bem... Sim, botava com malas cheias, etc. E depois que eu tomei a consciência de que viajar profissionalmente, eu tenho que pensar nisso também. Quando você vai para um país, você está pagando impostos lá. Mas se aquele país te promove, te fornece uma infraestrutura incrível, claro que você no aeroporto, você pode pegar de volta o imposto de alguns itens comprados. Eu tomei a decisão de não mais pegar. Para manter. Contribuir para o país. Se eu fui para aquele país, ele contribuiu com um metrô incrível, o sistema de transporte incrível, por que não deixar o imposto lá para eles? Porque antes eu pegava o imposto de volta. O viajante pode pegar Pode, no exterior. Então, você vai para os Estados Unidos, aí você vai comprar alguns itens eletrônicos, por exemplo, aí você pede um formulário para preencher na loja,
e vai apresentar no aeroporto. Que você está indo de volta para Isso, casa. e eles vão te devolver o imposto, porque você não é membro daquele país. Né? E nós não fazemos isso. O Brasil também tem essa política? Esse tema é raro alguém falar. Eu acho que eu estou sendo um dos primeiros a falar sobre isso. Então, concorda comigo? Você visitou um lugar... Sim, te serviu, você foi incrível, bem atendido. Foi incrível. Então, eu comprei algumas coisas e vou pegar o imposto de volta. Não, quero que o imposto seja usado aqui, permaneça aqui. Como eu quero que o imposto pago no Brasil também nos forneça isso. Nos forneça essa capacidade de que o estrangeiro venha a conhecer o Brasil, amei o Brasil, mas vou deixar o imposto aí. Vou deixar o imposto aqui. Isso aí. Então, eu tomei essa consciência como viajante profissional. Então, a questão que eu te falei, estudar sobre cultura, estudar muito sobre o país, clima, fuso horário, muda muito. O fuso horário mexe muito com a gente. Eu imagino. Eu mudo a rotina, já me incomoda. Imagina você atravessar fuso horário intenso, né, com muitas horas diferentes. Fuso horário muda muita gente. E um dos grandes problemas é a imigração. A pessoa não está preparada para passar pela imigração. Então, resumindo, o que é imigração? É a polícia federal deles. Então, você tem que chegar, bom dia, boa tarde, boa noite, primeiramente, esperar ser chamado para se dirigir a eles, não dirija-se a eles e não fale. Se não for solicitado. Se não for solicitado. E a comunicação em inglês? Comunicação em inglês. Se você não falar inglês, eles vão chamar um intérprete, mas aí tem que esperar um disponível. Isso pode ser 10 minutos, como pode ser 1 hora, 2, 3, 10. Sim. Então tem que estar muito organizado. Muito não organizado. É simplesmente tirar um passaporte e falar, vou ali na Inglaterra. Não. Alguns países têm o pré-requisito de tirar o visto antes, que é os Estados Unidos, por exemplo. E a Europa não. Você pode ir, exceto a Inglaterra, que está com algumas maiores exigências. Né? Você viaja com o passaporte, lá você ganha um visto, ou não. Ou você é convidado a retornar ao país de origem porque você não cumpriu com os requisitos para entrar. Algum requisito básico, que é só você ler e se planejar. Então, você diz para a imigração, eu vim fazer turismo. E ele te pergunta, o que você vai visitar? Você não sabe dizer o que você vai visitar. Então, vim a negócio. Então, você vai ser convidado a se retirar. Nossa. E o que não falta é isso, né? Agora tem uns programas na TV de aeroporto, né? Eu falo, gente, olha bem, para além da criminalidade, que já é intencional. Também, é intencional. Tem que ter muito cuidado com a sua mala. Você não pode deixar a sua mala com ninguém. Ninguém mesmo. Não pode tirar os olhos. Pode ser que coloque um objeto, coloque alguma coisa e você vai ser incriminado, né? Na sua mala. Aí é bastante complicado. Então, essa é um fato muito importante. Estudar a história. Muito. E eu faço isso sempre. E muda o tempo todo, né? Muda. As leis mudam, tudo. Requisitos. O tempo todo. O meu bom hoje, que eu tenho passaporte português, então eu não passo por imigração. Eu chego, coloco o passaporte, abre-se e eu entro. Voltando para o Brasil, uma crítica, e eu espero que seja construtiva, sempre da minha parte quando você chega no Rio de Janeiro, geralmente você chega nos aeroportos internacionais, está propaganda de lugares para você visitar, te convidar. Chegou em Londres, está lá o Big Ben, visitar o Big Ben, etc. Você chega no Galeão, que hoje está morrendo. O aeroporto O Galeão está morrendo, pouco se fala. Ele está morrendo. Você vê a propaganda, bem-vindo ao Rio de Janeiro, aí tem lá o Corcovado. Isso. Vamos adiante. A segunda, visite o Chile. No nosso aeroporto? No aeroporto do Galeão. Qual o sentido disso? Isso nunca você verá no exterior. Então, se você chega no país, as propagandas têm que ser daquela região, daquele país. É o racional. Eu nunca viajei, por isso que eu estou te falando. Para mim não faz sentido nenhum. Sim, você chega no Galeão do Rio de Janeiro, você vai ver lá. Visite o Chile. Eu não entendi. Pois é. E aí volto lá atrás no que nós falamos. Eu sinto falta dessa pertença. Nós somos brasileiros, nós temos lugares incríveis para visitar. Lugares maravilhosos, praias incríveis, montanhas, o que você quiser tem no Brasil. Pois é. E aí, voltando ao nosso bate-papo aqui principal, as fazendas históricas podem ser um atrativo que nós podemos colocar aí, circuito. Não digo no Galeão, mas nós podemos colocar na rodoviária do Rio, podemos colocar em outros nichos
de viagem para vamos começar internamente. Sim. E deixamos para vocês, os viajantes profissionais, de que atraiam para vir E vamos fomentando. conhecer, né? É. E, Luiz, a gente tem feito muitas pesquisas, né, para trabalhar aqui nesse conteúdo, na vida acadêmica. Nós temos muitos imigrantes na região, Sim. de diversas nacionalidades. Franceses, os portugueses E amo o Brasil. amam. Olha o retorno. Já pensou de você vender isso lá fora, no sentido de falar assim, olha, um antepassado seu teve a coragem, ou passou tanto aperto aqui que foi. Foi. E a história está lá, vamos conhecer. E aí eu dei a dica aqui no último podcast, né, do Alexandre Bretel, lá em Porciúncula. Esse francês foi um achado aqui para a região, porque ele cooperou muito, trouxe essa bagagem dele lá de fora para uma região que se desenvolvia, e ele falou, olha, eu posso cooperar. Momento propício, né? Posso cooperar. E nunca mais voltou para a França, e ficou, e fez família aqui, e desenvolveu. Eu conheço vários. Pois é. Que vêm e não voltam. Ficam encantados. O Brasil é diferente, o brasileiro é diferente. E Luiz, caminhando aqui para o final, porque o tempo faz aqui, assim, Boa. tá? Pensando aqui, né, como uma pessoa que tem tanta experiência, né, há anos viajando, conhecendo lugares das mais diferentes culturas e comportamentos. Você acha que Itaperuna, para além das fazendas, tem mais potencial turístico, cultural, histórico, para a gente explorar isso como um fomento, como a gente está conversando? Sim, acredito que sim. Há muito. Há muito. Inclusive, eu acho que também deveríamos resgatar aqueles musicais do passado. Temos muita banda e músicos bons aqui, cantores com vozes incríveis nessa cidade. Permanece, então, o celeiro, né? Como a gente conversou aqui com o André Codessa. Sim, ele é incrível. Pois é. Excelente. Ele e muitos. Então, Itaperuna tem isso, é um berço, sim. É um berço, sim. E a questão do turismo rural. Por que não? Porque a nossa zona aqui rural é muito bonita. Muito bonita. Né? É muito bonita. E com receitas próprias, com cultura própria, como a gente está conversando, Sim. que eu acho que eu também concordo com você, dá para fazer. Uhum. E você acha que falta onde está o ponto que impede que essas conexões se façam? Do ponto de vista de nós mesmos sermos os consumidores, a criar esse pertencimento, como você tem muito bem pontuado. A escola, primeiramente. A escola, primeiramente. O ideal é que fosse em casa. Mas eu entendo. Por que não, né? Porque também não tiveram. Não tiveram. Eu sou do que eu tenho. Eu sou do que eu tenho. Uhum. Então eu entendo. A escola, primeiramente. Lembra que eu falei de a visita ao museu como mudou minha vida? Então a escola, primeiramente, essa pertença. Criar mais festivais na cidade. Mesmo que não tenhamos os apoios devidos. Sim. Mas que nós tentamos da nossa forma, como eu estou tentando no meu canal. Como sociedade civil, né? Como sociedade civil, eu tenho uma equipe comigo, somos 4 pessoas e eu não tenho patrocínio. Você faz todo o seu trabalho com as fazendas históricas com 4 pessoas. Isto. E eu não tenho patrocínio. E custo próprio, né? Do seu Custo bolso. próprio. Ano passado eu fui para 11 países, filmando também. Tudo eu pagando. Não há e equipamento, logística, que não é barato, né? Não, é um investimento alto. Mas eu quero contribuir e ajudar a fomentar. Então, aqui na região, como você estava perguntando, eu creio que nós mesmos temos que dar esses passos. Vamos nos unir aqui, vamos fazer um festival aqui? Vamos conversar, vamos tentar de uma forma ou outra? Posso dar um exemplo político? Pode. A Câmara Municipal de Itaperuna, fica o registro. Uhum. Que nós sabemos a história importante que ela tem nacional. Houve uma reforma. E uma amiga minha, professora Alcione, falou, Luiz, por que você não vai lá registrar essa reforma e conta a história? Que vai ser incrível. Agradeci, recorri à pessoa responsável, que leu minha mensagem e não me respondeu. Poxa. Mais uma tentativa. Leu e não respondeu. Por e-mail, não respondeu. Telefone, não atende.
Então, eu creio que falta muito liderança política na cidade. Temos bons políticos? Temos, para várias frentes. Mas falta esse esse pontapé, né? De Sim. falar, vamos fazer? Vamos fazer isso. Vamos conectar isso em prol disso. Claro que há pessoas que têm boa vontade, né? Tem, sim, claro que tem. É. Talvez com quem eu falei, talvez não tenha entendido a importância. Entendido né? a importância. Mas se fosse outra pessoa, teria acontecido. Uhum. Então, esse é um empecilho, eu acho. A questão política, entender a necessidade. Por isso que eu sempre elogio aqui esse espaço de vocês todos, toda a equipe, a importância para a região, não só Itaperuna, para a região. Resgatar a memória, elencar a memória, e daí vem novos projetos, novas construções, alinha-se muita coisa e creio que constrói muita coisa. E uma coisa vai puxando outra, né? Sim. Luiz, eu concordo muitíssimo com você. E eu acho que na escola, agora com o novo ensino médio, eu falo que tem perdas e ganhos. Toda mudança tem isso, né? Eu acho que a gente perde alguma coisa e ganha alguma coisa. Está tendo espaço para a gente trabalhar a história local. As escolas estão repensando os currículos e aí fica o convite, né, para as escolas pensarem isso conosco. Eu já faço. Né, na escola estadual que eu trabalho, eu já tenho um espaço que nós fazemos. Uma vez por mês, eu uso uma aula minha de história para falar de história local. Eu paro o conteúdo geral, Brasil e geral, e falo de local. E a aula que eles mais gostam. Né, eles estão nos ouvindo, muitos estão nos ouvindo, né, nesse episódio, e eles ficam encantados em saber por que o sobrenome deles é aquele, qual é a origem. Ah, então o que minha avó conta é verdade. É verdade, ou não. Né, no sentido histórico, a gente vai contribuindo com eles. E eu acho que a semente é educação também. Né, mas não é um serviço que nós vamos escolher, talvez, em vida. É uma plantação. Que bom que você faz esse trabalho. Te parabenizo mais uma vez. É muito importante mesmo, muito importante mesmo. Quando você fala do local, você fala de casa. O que você falou aí. Os alunos vão chegar em casa, comentar com o pai e com a mãe, que vão dar mais um feedback para eles, ou trazer mais uma historinha que ouviu, vai complementar, o professor disse isso é incrível. E a aula fica gostosa. Fica. E eu, assim, tenho esses feedbacks, porque são muitos jovens que eu trabalho com fundamental no final, que é o 9º ano, e ensino médio, como eu estava conversando com os meninos do futebol, e um falou, meu avô jogou. Então, às vezes, o interregno que eu não tenho na bibliografia, porque não fizeram, eu tenho ali. Está na minha sala esse ativo. Vamos lá, vamos jogar para cá. Né? E as coisas vão acontecendo. E hoje eu agradeço muito Itaperuna e agradeço muito as pessoas que têm entrado em contato. Né? Olha, professor, eu conheci seu podcast. Olha, sabe o que eu gosto? Eu queria aprender um pouquinho mais sobre isso. Porque eu tenho tal ligação com o que vocês conversaram lá, ou o que você falou lá. Então, mexeu aqui dentro. Então, aí já é o nosso objetivo. Já cumpriu ali com a dedicação que a gente tem para com o conteúdo, para com o canal. Então, muda. Então, acho que realmente essa iniciativa, o seu trabalho, que é de realmente empreender nesse sentido, e confiar que uma hora as pessoas vão... Aliás, já tem, né, efeito. Porque nós estamos falando sobre isso. Muito. Mais pessoas vão conhecer, também. Mais pessoas vão visitar e vão parar para prestar atenção no entorno, que não é só uma estrada, ela não passa por ali à toa. Não. E ali tem pessoas, ali tem passado, ali tem história. E muita arte, que eu descobrindo. Muita arte. E vem uma maravilha aí. Você quer dar uma palhinha sobre aí? Posso falar? Por favor. O nome também? Por favor, claro. O próximo vídeo é uma fazenda que você conhece melhor que eu, Porciúncula. Um lugar de pessoas incríveis também. Fui muito bem recebido. Fazenda Moto Contínuo. Confesso, quando eu cheguei na fazenda, que entrei, eu falei... Eu estou no Noroeste Fluminense? Eu falei, não, é Europa. Qual parte da Europa que eu estou? E você que viajou tanto? Eu fiquei assim,
muito feliz de ter visto, encontrado e ser surpreendido na minha região. Surpreendido. Aquilo me motivou muito mais a continuar o trabalho. Eu falei, meu Deus, essa arte dentro dessa fazenda. A fazenda por fora fantástico. Fala por si só. Fala por si só. Mas o interno... Quando você entra, que você vê a pintura interna de 101 anos... Ela é de 1885. Eu sou péssimo em conta, tá? Eu acho que Cento e poucos anos. Cento e poucos anos a pintura. Não, a pintura é de 1922. 100 anos. 100 anos, né? As pinturas são de 1922. Essa aí. Centenária. Só a pintura, Só a pintura interna. Mas a fazenda tem 140 e poucos anos. Então, pessoal, em breve, vídeo Fazenda Moto Contínuo, o interior. E você fez as filmagens de toda ela. Sim, por dentro, as imagens aéreas estão muito bonitas, mostra a famosa pedra. Eu já vou te dizer que vai ser um dos vídeos que você terá mais audiência. Porque aquilo vai rodar o mundo, como a internet tem esse poder, e as pessoas vão vir, falando, não, eu quero ver, eu quero entrar, eu quero ver se é isso mesmo. Porque gente, imagina, né? Você, a gente conhecia a história por fora. Por fora. Quando você entra e vê aquele patrimônio, é de tirar o fôlego. Tirou meu fôlego. Tirar o fôlego. Porque eu comecei a filmar por dentro e filmei tudo errado. Porque nós ficamos nervosos, porque parece que você está... E eu me vi lá na Quinta da Boa Vista de novo, tá? Foi. Com toda a solenidade perante a tanta história. Foi. Então, acho que a Moto Contínuo, Luiz, certamente é a fazenda mais bem preservada que nós temos, de fim de império e com tudo original. Tudo original. Muitas surpresas que a gente não vai adiantar aqui. Não. Né? Espere aí. Estarão lá no vídeo. Tem previsão de lançamento? Olha, os vídeos das fazendas dão trabalho, tá? Não. Isso é certamente... Geralmente, quase 2 meses de trabalho. De edição. De edição. De estudo. Conto estudo. Muito. Para eu estar mais fiel e justo à história. Né? Aos envolvidos também. Mas eu creio que sai ainda em fevereiro, esse mês ainda, final do mês. Então, gente, aguarde, tá? Luiz Figueiredo... Viagens. Luiz com Z. No plural, Luiz com Z. Figueiredo. Eu já também assisto tudo, gosto, conheçam, porque vão aprender muito, né? Tanto em viagens internacionais, também. Locais, regionais, né? Você dá dica para tudo. E no final desse ano terão surpresas. Tem mais coisas vindo por aí. No final desse ano entrarão quintas portuguesas. Eita, coisa boa, hein? Aí que vai fazer a gente atravessar o Atlântico mesmo, para ir ver os patrícios, né? Muito bom. Luiz, quero te agradecer pela presença, pela generosidade, pela sua dedicação. Eu que agradeço. Porque eu acho que daria menos trabalho da forma como outras pessoas talvez não pensem o cuidado que se tem que ter ao dar informações como essa. Muito cuidado. Né? E você vai atrás, você pede, você busca, você está sempre, né, procurando a base. Espera aí, isso que eu estou falando está correto? Né? E nós que já temos aí um pouco mais de expertise no assunto, por conta da formação, sim, não... Procura fulano que ele não tem essa formação. Pois é, mas acho que já está no seu coração, né? De você falar assim, não, peraí, deixa eu abraçar, história. Acho que posso aprofundar mais, porque mexe. Mexe. É incrível. Eu aprendo muito. Hoje aqui também já aprendi muito, né? Essa troca. E mais uma vez, obrigado por tudo. Você sempre, eu te procuro, você solista, me responde tudo, Luiz, é isso. Me ajuda muito. Sou muito grato. Nada, pode contar sempre, né? Agradeço. Comigo, com Mais História, o Luiz vai lançar essa série, volte, né? Para a gente conversar, porque isso é importante, levar informação e conteúdo, né? Quem tem nos assistido tem elogiado justamente por conta disso. Posso fazer um pedido? Por favor. Eu queria fazer um pedido aos itaperunenses. É um pedido delicado, que eu sei que envolve muita coisa. Por favor, padronização de calçadas. Nós temos crianças, idosos, pessoas com dificuldade de mobilização.
padronização de calçadas. E pensar que hoje nós temos a condição de talvez caminhar, nos locomover, mas amanhã nunca sabemos o dia de amanhã, né? Então, reitero o seu pedido, acho que é importante realmente a gente pensar nisso, para melhorar a qualidade de vida de todos, né? De todos. De todos. Muito bem. Gente, chegamos ao final, então, de mais uma história, mais história, episódio número 8, né, com Luiz Figueiredo. E quero, né, convidar vocês a continuarem nos agraciando lá com seu comentário, com a sua curtida, com seu feedback. Para quem ainda não segue o canal, no YouTube é o Mais História Podcast. No Instagram é o Mais História Pod. E o meu pessoal é Anísio Pirozzi com 2 Z's e I. O Anísio também com Z. Lá no Instagram, pode mandar direct, pode... me procurar, que dentro do possível a gente responde, troca informação, ideia, sem problema nenhum. E quero também, né, agradecer a agência Caia, que é a grande idealizadora desse projeto. Quero agradecer também, né, a Zion Studios, que está aqui dirigindo, promovendo, fazendo todo esse trabalho que não é fácil, né, Luiz? Mas a Zion dá um show, toda a equipe da agência Caia, que vem fazendo esse trabalho com muito carinho conosco, desde o episódio 1, e que nós tenhamos aí muitos. Então, nós ficamos por aqui nesse episódio, espero vocês no próximo e mais história em nossas vidas.